Quero convidar aqui o pastor Daniel. Pode colocar a tela aí, por favor. Os irmãos receberam ontem, hoje também, no domingo, foi falado sobre essa abordagem. Geralmente a gente trata de alguns assuntos na igreja. Os assuntos, você fala um período, um pedaço, depois passa um tempo, fala outro. Então eu convidei o pastor Daniel, que é diretor do Seminário Bíblico do Vale do Aço, né? Seminário Bíblico Batista. Ele prontamente aceitou o nosso convite para uma série. Então está começando hoje, a letrinha ele é tão pequena que dá para ler. Começando hoje a salvação do pecador. No domingo pela manhã, a salvação que educa. Na quarta-feira que vem, 16, salvação do passado. É isso mesmo, né? É chamada salvação nos 3 tempos. No dia 23, sempre às quartas-feiras, mais o domingo próximo pela manhã, salvação no presente, e no dia 30, a salvação no futuro. Então, a minha recomendação é, não falte. E se você estiver viajando lá no Japão, lá em Portugal, não é? Acesse, é porque tem gente que falou que vai viajar, né? Lá em Portugal, consegue também, né? É só ver o fuso horário, 3, 4 horas, dependendo do lugar, né? E você pode acompanhar, participando, e se der tempo, haverá espaço até para perguntas. Se ele precisar de mais tempo, aí ele anota a pergunta e na outra semana ele responde, se for o caso. Então é um tempo muito abençoador para tratarmos desta principal doutrina, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Essa foi a missão principal de Jesus. Então mantenha a sua Bíblia aberta, anote, não é? E se tiver alguma questão que você tenha dúvida, se for fora da palestra, se for uma palestra seguinte, ele não vai nem responder, ele não vai adiantar a palestra, não é? Então, a pessoa às vezes fica curioso, isso assim, não, isso aqui é para palestra sobre o futuro, então a gente não aborda para não adiantar e a gente não ficar assim, repetindo. Amém? Pastor Daniel, vamos começar nesta sequência das 5 palestras sobre salvação. Deus o abençoe. Boa noite, irmãos. Me apresentar assim fica até meio constrangedor. Muito bem, nós vamos caminhar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Coloquei minha projeção, por favor, a gente vai estar acompanhando. Efésios capítulo 2. Mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai ter os textos aqui, mas a importância da Bíblia aberta para anotar, estar colocando aí alguma questão que você vai percebendo. Todos acharam? Eu acho que essa coisa está com problema. Passa aí para mim, ficar funcionando. Conta-se que uma quantidade de pássaros foi resgatada e depois foi levada para um ambiente para serem soltos lá no seu lugar natural. Mas os pássaros foram saindo, e um deles ficou lá no fundo, quietinho, como nós dizemos aqui em Minas, jururu, né? Pelo menos eu aprendi assim, jururu, lá no cantinho. Então, aquela pessoa que estava tirando, né, fazendo aquele serviço, teve que enfiar a mão lá dentro da gaiola e pegar aquele pássaro, tirar ele para fora para colocá-lo em liberdade. Essencialmente, é isso que Paulo está dizendo no capítulo 2, de 1 a 10. O homem preso, com a possibilidade de liberdade, mas ele acanhado, não preso pelas grades da gaiola, mas preso em si mesmo, no seu pecado. E assim, nós vamos perceber essa
descrição que o apóstolo Paulo faz da nossa salvação. Na verdade, as cartas de Paulo, ela tem alguns momentos essa descrição de como a salvação acontece na vida do homem. E este é um dos textos mais claros que nós temos sobre essa descrição. Por isso que nós vamos começar por ele. Domingo vamos falar em Tito, que essa educação, ela educa, essa salvação educa, e depois vamos caminhar aí nos 3 tempos da salvação. Verso 1, pode passar. O verso 1, ele fala da condição do homem natural diante de Deus. E o texto diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Paulo começa a descrever a realidade espiritual do homem sem Deus, fazendo uma afirmação muito pesada, a afirmação de que o homem está morto. A ideia da morte aqui é a morte espiritual. É aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, diante da promessa de Deus, que se o homem comesse do fruto, ele morreria. E assim que o homem comeu do fruto, ele morreu. Porque houve justamente a quebra do relacionamento do homem com Deus. Para as coisas do mundo, para as atrações do mundo, para as coisas do pecado, o homem está vivo. O homem sem Deus, ele está vivo e atraído, continua sendo atraído pelo pecado e se envolvendo cada dia mais. Mas para Deus, para o relacionamento com Deus, o homem está morto. E essa morte é a incapacidade do homem de buscar a Deus. Por isso que toda a trajetória da salvação, profetizada no Antigo Testamento e realizada no Novo, ela sempre vai mostrar que é Deus quem toma a iniciativa da salvação. É Deus quem opera a salvação, é Deus quem faz a salvação. Porque o homem está morto diante de Deus se ele não possui a vida espiritual. E nessa afirmação, Paulo então diz que o homem natural, ele não tem nenhum desejo pelas coisas de Deus. Muito pelo contrário. Ele vai ter desejo pelo mal, pelo pecado. E é isso que ele descreve usando aí 2 palavras. A transgressão, mortos em transgressões e pecados. Essa palavra transgressão quer dizer que o homem, ele deu um passo falso na direção de Deus. O que aconteceu no Jardim do Éden foi o homem que deu um passo em falso. Ele pisou em um lugar onde não havia nenhum tipo de firmeza. E pisando falsamente, então ele cai. Ele não tem nenhum amparo para ele. E ele está cada dia mais se afundando na realidade pecaminosa. E se nós olharmos ao redor da nossa sociedade, ao longo dos milênios, nós vamos perceber claramente isso. Cada vez mais o homem está se afundando. Existe uma expressão em nosso meio, fulano chegou ao fundo do poço. Alguém corrigiu, não. O fundo do poço é o inferno. E não chegou lá ainda. O fundo do poço é o lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o fundo do poço. Por enquanto ele está caindo ainda. Ele ainda está queda livre. E a outra palavra que é pecado é a ideia de errar o alvo. Ou seja, o homem morto, ele pisou em falso,
e ele não acertou o alvo. Qual era o alvo? O alvo é a vontade de Deus. E a vontade de Deus no jardim do Éden é que o homem não comesse do fruto. E ele comeu. Então ele erra o alvo. Essas duas palavras abrangem toda a ação pecaminosa do homem desde a sua origem. Por isso que o homem está morto. Essa descrição ela é muito clara, porque quando Deus diz que se ele comesse morreria, o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Romanos, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então há uma clara evidência que essa morte que Paulo está dizendo é a morte espiritual. O homem sem condição de estar diante de Deus, pois ele morreu. Verso 2 e o 3 na parte A, diz aí, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes vivíamos. Paulo diz nesse trecho que tem 3 forças que levam o homem, que conduzem o homem, que atraem esse homem natural, morto, para o pecado. Esse homem é atraído, induzido, conduzido pelo pecado. São 3 forças, que é o mundo, o diabo e a carne. O mundo é o sistema. Nós somos pessoas que estamos dentro de um sistema. Quando a gente nasce, está aí nessa primeira infância, a gente não tem a mínima ideia do que seja a vida. A gente olha as crianças, ri à toa, né? Tem uma alegria. Pirulito na mão já é o céu para elas. Não tem a mínima ideia. Quando chega na adolescência, começa a perceber o mundo. Começa a perceber justamente o sistema. Ele começa a descobrir que o mundo não gira em torno dele. E aí vem as crises naturais da adolescência. E aí é consequência natural da vida que nós vamos, de alguma maneira, nos enquadrando nesse mundo, nesse sistema. Mas o que Paulo está chamando a atenção aqui desse sistema é um sistema dominado pelo maligno. É um sistema do mal. Porque nós, quando nos enquadramos no mundo, nós vamos encontrar muitas coisas boas. A nossa estrutura de família, que é boa. Uma sociedade que cuida de vários aspectos do ser humano, coisas boas. Mas o que ele está falando aqui é de um sistema maligno que é contra todos os princípios divinos. E ele vai dizer aí que era onde ele andava, onde nós andávamos. Ou seja, aquele que não tem um relacionamento verdadeiro com Deus, ele está dominado pelo sistema do mundo. É um sistema de morte. Ele não é um sistema de vida. Ele é um sistema que o tempo todo está conduzindo o homem para a morte. E aqui nós podemos ver que é um sistema que leva à morte espiritual, que o homem já está, mantê-lo morto, e também o leva à morte física. Conduz o homem para realidades, para coisas que ele pratica, que vai destruir a sua vida física. O apóstolo João diz que quem ama esse mundo não pode amar a Deus. Por isso que a proposta do cristianismo, ela vai contra esse mundo, esse sistema que está dominado pelo maligno, esse sistema de morte. É um sistema que desumaniza os homens.
É um sistema que procura tirar do homem a sua humanidade. E a humanidade do homem, justamente, é ser imagem e semelhança de Deus. Hoje pela manhã, na nossa equipe aqui, a gente conversando, eu citei, desde os anos 70, principalmente, que surge a tal da ecologia, e eu lembro estudando lá no primário, depois no ginásio, e depois no segundo grau, né? Que era assim. Nós somos parte da natureza. Deus nos criou, uma expressão antiga dizia, como coroa da criação, né? Mas Deus nos criou num nível acima da criação. Mas esse sistema do mundo, ele procura dizer que não, nós estamos no mesmo nível da criação. Nós não passamos de animais. Esse é o mundo. Ele quer reduzir o ser humano ao nível da criação. Isso é para desumanizar o homem. Desumanizar o homem para ele perder o valor. Não sei se os irmãos viram uma entrevista de um rapazinho que matou uma idosa. Eu não sei muitos detalhes, mas eu vi rapidamente o vídeo. E o rapaz sorridente. Você matou a idosa? Matei mesmo. Mas por que matei? Matei por diversão. Está arrependido? Não. Você acha que vai fazer uma coisa dessa por diversão e arrepender? Desumanizou. Não tem consideração pelo próximo. Se é um animal igual ao outro, do jeito que mata frango, mata o ser humano. É esse sistema que escraviza, desumaniza o homem, tira as suas liberdades. O desumanizar é não permitir que o homem possa se expressar. Ele não tem mais opinião própria, alguém decide por ele. E aí nós temos no mundo os governos totalitários que impõem a vontade, e nós no Brasil estamos caminhando para isso. Você não pode expressar sua vontade mais, sua opinião. Se expressar, você é criminalizado. Esse é o sistema que Paulo diz que nós andávamos nele. É um sistema que repudia a todos absolutos. Há uns anos atrás a gente ouviu isso, né? Isso é uns 10 anos. Não existe absoluto. Aí na época o pessoal riu muito, porque isso já é um absoluto. Em dizer que não há absoluto, isso é um absoluto. O sistema, ele gosta do relativo. Né? Nós caminhamos muito nisso, mas tudo é relativo. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Esse é o sistema do mundo. É um sistema que glorifica o que é amoral, que é contra a moral. Qualquer princípio moral é contra. Qualquer um. Posicionou-se moralmente, está contra. Segundo, Paulo diz que tem uma ação diabólica. Ele diz que é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Não se pode negar que há uma ação maligna no mundo. Não se pode negar, não só pelo que a Bíblia afirma em vários momentos, mas pelo que nós contemplamos na sociedade. Esse rapazinho que eu vi, tem cara de uns 20 anos, que tristeza, que tristeza. Falar assim de alguém, falar sorrindo, para tomar o dinheiro da idosa, mas principalmente matou por diversão. Há uma ação maligna por trás disso. É claro que ele decidiu isso, mas há uma ação maligna. O diabo ele é um inimigo invisível aos nossos olhos, porém real.
Como disse alguém, ele não dorme e nem tira férias. Ele atua 24 horas por dia. E ele atua através dos filhos da desobediência. Esses filhos da desobediência, eles estão no mundo fazendo a vontade dele, tomando decisões que agradam a ele. E como diz a Bíblia, ele está rugindo ao nosso redor como um leão. Ele está sempre pronto a querer derrubar os crentes, é claro que sim. Ele atua nos filhos da desobediência, mas quer atingir aqueles que são crentes. Por isso que nós não podemos subestimar os seus desígnios, como diz o texto bíblico, porque ele está atuando constantemente. E terceiro, ele fala da carne. A carne aqui é a nossa natureza caída. A gente brinca às vezes que tem algumas coisas que nós fazemos como seres humanos que a gente não pode pôr a culpa no diabo. Não nós mesmos. A gente até brinca assim, o diabo olha e fala, opa, isso aí não. Essa não é culpa minha não. Nem não. Eu sou criativo, mas esse ser humano foi mais criativo que eu. Fez uma maldade muito maior do que eu imaginava. Isso é a nossa carne que é tendente ao pecado. Esse é nosso impulso interior para fazer o mal. Sermos vingativos. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós não nos vingarmos a nós mesmos, mas darmos lugar à ira divina. Porque a ira divina, ela opera na justiça. A nossa ira opera por vingança. Nós não temos controle da nossa ira. Deus tem. Ele age na justiça. Nós por vingança. Nós não temos desejo de justiça, nós temos desejo de vingança. Porque a nossa inclinação é essa natureza corrompida. Isso só por um milagre para ser mudado. Paulo continua descrevendo, verso 2, a parte B, passa para mim. Onde ele diz, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. O homem depravado, o homem não convertido, ele vive para agradar a vontade da carne. Nessa descrição de Paulo, que é uma descrição terrível, né, da realidade do homem, que às vezes, de certa maneira, nos assusta, mas essa é uma verdade clara, quando nós olhamos para dentro de nós, com as nossas lutas interiores, esse freio que está dentro de nós, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo que está sempre nos relembrando, mas o homem sem Deus, ele não tem esse freio. O homem sem Deus, ele está livre para praticar todo tipo de perversão. Não tem limite. Por isso que nós vamos ver alguém tendo essa reação ao matar alguém. Por isso que nós vamos ver pessoas praticando atos de corrupção, desviando dinheiro de tantas coisas, sem o menor ressentimento. Por isso que nós vamos ver algumas pessoas até que se dizem evangélicas, e nós temos essa cena de alguns anos atrás, de um grupinho se reunindo para orar e agradecer a Deus pela propina que receberam. Isso é depravação. Pessoas que são até religiosas, mas não experimentaram ainda a graça de Deus. Por isso que Paulo diz que elas estão seguindo os desejos carnais. E os desejos carnais, eles vão se afundando cada vez mais, porque os desejos, eles nunca serão satisfeitos. Não tem jeito. Ninguém está satisfeito.
Se você tem um carro, você quer ter um carro melhor. Você tem uma casa, quer ter duas. Você tem um sapato, quer ter dois. E vai assim. Esses desejos nossos, que vão se afundando. Todas as áreas da vida do homem foram afetadas pelo pecado. Sua razão, sua emoção e sua vontade. Por isso que a Bíblia vai dizer que toda a inclinação do homem é para o mal. Toda a tendência do homem é para o mal. A criança, mesmo ela ainda na sua fase inicial, ela manifesta a essência do pecado, que é o egoísmo. Toda criança é egoísta. O brinquedo é meu. Pode nem brincar com ele, mas não quer compartilhar com o outro. Isso é egoísmo, é da criança. Há um desejo que está dentro, instintivo, no ser humano corrompido. Só Jesus para nos libertar do nosso egoísmo. A nossa tendência a guardar mágoa do outro. E aquela fala, né? Quem guarda mágoa é igual o sujeito que toma o veneno para o outro morrer. Quem morre é ele. E quando você espalha a mágoa, aí é aquela palavra de Hebreus, né? Raiz de amargura, que brota e vai tomando conta. Está a essência do homem. Essa depravação. Às vezes nós ficamos pensando nessas manifestações terríveis do mundo, do diabo e da carne, e principalmente do diabo em coisas aparentes. Mas, irmãos, o mais difícil é perceber nas mínimas coisas. Estou só lembrando aqui de uma história, como o pastor Léo falou que eu tenho muito tempo. Nós estamos no verso 3 ainda. Lembrando do irmão Moacir, que é da igreja presbiteriana. Ele contou uma vez no encontro de casais que chegou em casa, com muita fome, não tinha ninguém em casa. Onde que foi? Na geladeira, claro. Abriu a geladeira e tinha um prato assim, uma bandeja cheia de uva. E aí ele começou a pegar as uvas e comer, aquela fome, né? A glicose baixou, vai comendo, comendo. E aí ele começou a perceber que ele estava pegando as maiores para ele. E aí ele começou a pensar, se eu estou pegando as maiores para mim, significa que eu estou deixando as menores para minha esposa e para os meus filhos. E ali ele percebeu o egoísmo. Ah, mas não tem nada a ver? Tem. Tem. É a manifestação instintiva do egoísmo. Abriu a panela de carne, eu vou no peito direto, porque eu gosto de peito. Quem vem depois, se gosta de peito, o problema é dele. É egoísmo. O problema não é esse, o problema é que às vezes nos almoços, né, tem gente que enche o prato e depois larga, e isso é triste. Isso é triste. O egoísmo se manifesta, a depravação se manifesta, essas pequenas coisas. Mas o homem sem esse freio que nós temos, para ele tudo é natural. Verso 3, pode passar, termina. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Preguei há 15 dias atrás em Timóteo, na congregação. O pastor João pediu para pregar sobre o inferno. Eu preguei em João 3,36. Né? Quem crê no Filho tem a vida, que porém se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É essa ira. Aquele que é rebelde contra Deus, ele é filho da ira.
A única maneira de escapar da ira é o sacrifício de Jesus na cruz. Porque a ira de Deus, ela vai punir o pecado. Vai punir. A oportunidade que nós temos é escolher que a punição seja na cruz de Jesus, no sacrifício dele, ou em mim. Por isso que quando as pessoas assistem filme da vida de Jesus e ficam com dó dele no sofrimento, fica não. Eu sempre falo, fica não. Não pode ter dó dele. Porque se não fosse ele, seria eu. Seria eu. Então ele tem que sofrer mesmo. Por mais que seja maldade. Que a gente até acha que exagera. Né? Mas é isso mesmo. Ele tinha que sofrer. Ele tinha que levar a chibatada. Ele tinha que pôr a coroa na cabeça. Ele tinha tudo aquilo ali. Por quê? Porque a ira de Deus estava ali. Quem colocou Jesus na cruz foi Deus. Quem crucificou Jesus foi Deus. Quem matou Jesus foi Deus. Quem ressuscitou Jesus foi Deus. Tudo é obra dele. Para escapar da ira. Porque a ira de Deus, ela vai manifestar no tempo certo. E aos homens é dado então uma oportunidade de escapar dessa ira. O homem está debaixo dessa ira divina. E nós percebemos isso ao longo da história. Um exemplo mais claro que nós temos dessa ira divina é o dilúvio. Quantos morreram, nós não sabemos. Mas a população do mundo de então morreu e sobraram somente 8 pessoas. 8. Porque a ira divina está ali. Mas Noé pregou durante quantos anos? 120 anos. E toda vez que eu falo Noé, eu tenho que falar. Que depois que Noé entrou na arca, o que Deus fez? Deixou Noé lá dentro 7 dias, sem chover. Eu ainda vou entender por que Deus fez isso. E hoje estava conversando com a pessoa e citei isso. Ela falou assim, mas será que não é para Deus dar uma oportunidade para o povo? Eu falei, não, já tinha fechado a porta da arca. Não tinha nada não. Podia descer a chuva. Não sei, ainda não vi um estudioso que explicou por que Deus deixou 7 dias. Mas deve ter uma razão. Deus não faz nada sem razão. Mas ali, a ira de Deus se manifestou. A ira de Deus se manifestou em Sodoma e Gomorra. Onde escaparam? 3. 3 só. E assim nós percebemos que Paulo está dizendo que éramos por natureza filhos da ira. Com essa ira divina, nós temos que atentar para aquilo que Deus está providenciando para a humanidade. E é isso que ele começa a falar no versículo 4. Pode passar aí, Patrick. Vamos ler juntos? Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. E aí há uma virada na história. Diante dessa tragédia toda, Deus não ficou passivo. Mas Ele que é rico em misericórdia. Misericórdia é a graça, é o favor imerecido. O que nós merecemos é a morte. Há uma brincadeira de alguns aqui, perguntam, como é que você está? Estou melhor do que eu mereço. É claro, sempre está melhor do que merece. Porque o que nós merecemos é a morte. Então você tem um fôlego de vida, você está melhor do que merece. Qualquer coisa está melhor do que merece. Por quê? A nossa condenação é a morte. E nós temos muita expectativa e negativa com relação à morte física. Ela é angustiante. Porque a gente não tem ideia do que seja a morte espiritual. Não tem.
Porque na nossa linguagem não tem como Deus descrever a morte espiritual, não tem jeito. A única coisa que a Bíblia vai dizer é que é separação da fonte da vida, que é Deus. Para a gente faz sentido, mas a gente não tem a dimensão do que seja realmente a morte espiritual. O que a gente pode perceber é olhar o mundo. Como que as pessoas mortas espiritualmente vivem o seu tipo de vida. Mas esse Deus misericordioso, como diz Paulo, pelo seu imenso amor com que nos amou. Esse amor de Deus é uma manifestação graciosa dele. Por isso que nós cantamos sobre a graça. Por isso que um dos hinos mais conhecidos do cristianismo no mundo fala da graça de Deus. É porque é uma ação de Deus em nosso favor, sem o nosso merecimento. Diante dessa tragédia toda, descrita até o verso 3, Deus manifesta o seu amor. E Ele busca o homem para salvar. E essa salvação, ela tem um ponto na história, que é o Calvário. Por isso que o sofrimento da cruz, ele deve não nos impressionar pelo sofrimento físico. Por isso que quando a gente assistiu Paixão de Cristo, do Mel Gibson, as pessoas ficaram estarrecidas. Porque a gente tinha alguns filmes sobre a morte de Jesus, com alguns açoites frágeis. Mas quem leu sobre o ator que fez, e eu li na época, ele disse que ele pediu para levar algumas chibatadas reais. Porque ele queria transmitir realmente o sofrimento, e não só o teatro. Uma realidade terrível de morte. Mas o sofrimento de Cristo é o sofrimento pelo pecado da humanidade. O sofrimento físico é aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. Mas não podemos nem sentir, porque a dor dele, a dor é nele, não é em mim. Eu posso me comover ao ver aquela cena, mas a dor do pecado que estava em Jesus, essa nós não temos a mínima ideia. O que nós podemos perceber é o que Jesus viveu na noite anterior, lá no Getsêmani. A agonia. A agonia. A intensidade daquele momento. A intensidade de perceber o quanto a humanidade estava depravada. E que naquele momento todos os pecados de todos que viveram antes, que viviam naquele momento, que segundo alguns, na época de Jesus, tinha cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, e todos os outros, nossos 8 bilhões que estão hoje, e aqueles que ainda hão de viver, estavam sobre ele. Nós, irmãos, não aguentamos nem os nossos pecados. Nós não aguentamos viver com as nossas fraquezas. Nós precisamos de perdão o tempo todo. Tal a nossa fragilidade. Quanto mais Jesus aguentando todo aquele peso de toda a humanidade sobre ele. Mas ele fez isso por amor. Ele é rico em misericórdia, em olhar para o homem e não deixar o homem perdido, mas manifestar a sua graça. E Paulo, ele vai seguir mostrando esta verdade. Verso 5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus nos vida
juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. A graça precisa ocupar mais a nossa mente. Precisamos cantar mais a graça de Deus. Porque Paulo vai reforçar aí, no início do versículo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida. O homem sem Deus, Paulo volta a afirmar, está morto. E a ideia da morte, irmãos, ela é difícil trabalhar isso na nossa cabeça, porque a gente sempre pensa na morte física. E a gente não tem essa ideia do pós-morte. Só o que a Bíblia diz. A gente não tem. Talvez a melhor ideia seja o que o salmista diz no Salmo 1. E quem lembra, o pastor Samuel esteve aqui com a gente 2, 3 anos atrás, e ele falou sobre isso. O Salmo 1, ele tem uma caminhada interessante. E a versão mais tradicional, no último versículo, diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E pastor Samuel, ensinando isso para a gente no seminário, ele falou aqui também, aqui, o que o salmista está usando aqui, para dar a ideia do perecer, é a figura de alguém atravessando o deserto. E ele vai deixando as suas marcas. Só que vem o vento e desfaz as marcas. De maneira que a pessoa no deserto fica tão perdida, que ela não tem para onde ir, ela não sabe se agora ela vai para frente, ela não tem como voltar porque as marcas foram cobertas, ela não sabe de onde ela veio. É a ideia do sem rumo. Dizer que a melhor ideia é essa. O homem sem Deus é sem rumo, sem sentido na vida, sem propósito. É uma vida que, para quê? Vivo para quê? A Bíblia vai descrever o inferno assim, trevas. O que acontece nas trevas? Não tem rumo. Vai para onde? Não sabe. Não vê nada, não enxerga nada, não percebe nada. Isso que a Bíblia diz. A ideia de morte é não ter rumo. É aquele dia que você levanta desanimado com um punhado de coisa e tem uma crise existencial que todo mundo normal na vida tem em algum momento. É a crise existencial. Estou aqui para quê? Vivo para quê? A morte espiritual é isso, sem sentido. Por isso que Paulo vai dizer, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus nos vida. Então Deus, a salvação, a graça nos dá vida. E essa vida, ele vai descrever agora no verso 6. E ele nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa salvação que Deus dá ao homem, não é uma salvação que vai acontecer lá depois que morrer, é uma salvação presente, por isso que ela tem 3 tempos, e a gente vai falar sobre isso. Porque são momentos distintos da mesma salvação de Deus. Mas é uma salvação que ele diz aqui, que nos fez assentar, ou seja, você já tem um lugar garantido no céu. Você já tem um lugar para se sentar, que ninguém vai sentar no seu lugar.
Isso ele fala também no capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai, que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. O que ele chama a atenção de que a nossa salvação, ela é presente. Por isso que nós entendemos por essa afirmação, e por várias na Bíblia, que aquele que é salvo, é salvo. Não há perda de salvação. Não há dúvida da salvação. Não há nenhuma dificuldade em afirmar que em Cristo sou salvo. É a segurança de Deus, porque nós ressuscitamos com Ele. E Ele nos fez assentar. Já estamos sentados lá. O que nós vivemos hoje é contemplar a nossa história, contemplar a história do mundo e ver o que Deus está fazendo. E por mais que o mundo esteja depravado, que tudo parece contra, não se preocupe, Deus está dirigindo tudo. Todo mundo que está tomando decisão no mundo aí, que seja as mais esquisita, mais esdrúxula, mais antibíblica, é Deus que está conduzindo. Ele conduz a história. E nós estamos assistindo isso de camarote, com lugar seguro, em Cristo. Por isso que a Bíblia é cristocêntrica. Por isso que a salvação é cristocêntrica. Por isso que a mensagem da igreja é cristocêntrica. É o que Paulo vai dizer em Romanos 8, 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É ele. Então nós vamos ter o direito de sentar nesse lugar, porque fomos ressuscitados em Cristo. Versos 7 a 9 agora. Vamos que a hora está passando. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Falamos juntos agora? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe ou se glorie. Irmãos, a gente precisava de ler mais Efésios, que às vezes nós achamos que temos algum orgulho. No meu tempo de embaixador, tinha um corinho herético que a gente cantava, né? Tenho orgulho de ser embaixador, né? É claro que o sentido ali era de estar na organização, essa coisa toda, né? Mas não tem orgulho nenhum, irmãos. Todo o nosso viver com Deus, não tem orgulho nenhum, não tem vaidade nenhuma. Nenhuma. Por isso que Jesus fala que se a tua mão direita faz uma coisa, a mão esquerda não deve saber. Não tem vaidade em nós. Porque, na verdade, é a graça de Deus. Esse propósito de Deus de mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza, ou seja, ao longo da história e também na eternidade, Ele mostrar a salvação que Deus operou nos homens depravados. Por isso que nós cremos, é o que a Bíblia ensina, que no céu nós vamos nos reconhecer. No céu, Daniel vai ser o Daniel. Porque tem um certo grupo no meio cristão que diz que no céu você não vai ser você. E eu disse, olha, se não vai ser eu, a minha pergunta é, Jesus salvou quem? Se vai ser outra pessoa, ele não salvou o Daniel. Se o Daniel não vai existir outra pessoa, então a obra de Cristo na vida do Daniel não valeu nada. Então no céu nós vamos nos conhecer. E lá no século vindouro, então, poderemos louvar ao Senhor pela sua graça. Ah, mas como que eu vou lembrar das coisas? Vai lembrar das coisas da sua vida, irmão. Vai.
No céu ninguém vai ser desmemoriado, não. Você vai lembrar. Mas se eu lembrar das coisas tristes, a Bíblia diz que nós teremos a mente de Cristo. Ué, como é que Cristo lembra das coisas tristes? Ele lembra. Ele lembra. Não há problema nenhum em lembrar. Mas e fulano que não foi para o céu? A justiça de Deus vai ser feita. Não se preocupe com isso. Mas não tem nada demais, não. Vamos lembrar. Essa valorização da salvação. Pega a história de cada um de nós. Mesmo, eu cresci na igreja, o pessoal achava que eu era santinho. Claro que não era. Claro que não era. Mas tem gente que faz coisa pior. Deve ter mesmo. Mas e aí? Mas Deus, pela sua graça, não foi por eu crescer na igreja ou não crescer. Pela graça. Somos joias preciosas de Deus. Paulo diz assim: isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é de Deus. É Ele quem nos salva. As obras não salvam ninguém. A salvação não pode, de forma alguma, ser pelas obras, porque ela seria construção humana. E o homem não pode ser salvo pelo próprio homem. O único meio é a fé. E a fé não é a fé na fé. Tem gente, eu tenho muita fé. Quantos quilos? Quantos metros de fé? Eu tenho muita fé. Não é a fé nos ídolos. Fala não. Ele falou um negócio, estou falando. Não é a fé nos ancestrais. Meus pais. Não é fé nos próprios méritos, mas é fé em Jesus. E hoje, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque tem muita gente que diz que crê em Deus. E é importante. Mas se não crê em Jesus, não serve para nada, não. Nada. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti como único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Muitos aqui conheceram Esonilson, ele falava: crer em Deus é fácil, mas acreditar em Jesus não é fácil, não. E é verdade. Porque Deus é o ser supremo, ninguém viu. Agora, acreditar num sujeito que há 2000 anos atrás nasce num fim de mundo, um cantinho do Império Romano que não tinha importância nenhuma, é um lugar só de confusão. O cara diz que nasce de uma virgem e se diz Deus. Não é fácil mesmo não, irmãos. Não é fácil. E depois tem uma história que ele morreu na cruz e você vai acreditar nesse negócio. Não é fácil mesmo não. Humanamente falando não é fácil. Por isso que salvação é um milagre de Deus. Por isso que quando a gente ora pela salvação de alguém, essa oração, ela realmente é uma oração impetuosa e clamorosa diante de Deus. Porque não é a pregação bonita, não é um culto maravilhoso. É Deus que vai agir, e Ele vai agir em qualquer coisa. Ele pode usar uma música, Ele pode usar uma pregação, Ele pode usar um acidente, Ele pode usar uma tragédia, Ele pode usar o que Ele quiser. Para a pessoa converter, vai fazer um milagre.
É Ele quem vai fazer o milagre, não a gente. Por isso que é fé em Jesus, por meio da fé, mas a fé é em Jesus. Não pode ter fé em si mesmo. Ah, mas eu sou um bom crente. Não existe bom crente. Ou é crente ou não é. Nós vamos ver na salvação do presente que o crente santifica. Se não santifica, não é crente. Se vive uma vida depravada, não é crente. É verdade. Por quê? Salvação é santificação. E caminhando para o final, verso 10. Parte A, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura, algumas traduções usaram a palavra exata, que é poema. Nós somos a obra de arte de Deus. Por isso, irmãos, que eu falei no início, que essa ação do sistema é para desumanizar o homem, tirar o valor do homem. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus. O que Deus quer fazer? Restaurar a imagem e semelhança no homem. É restaurar. Perdeu. Rompeu. E ele vai dizer então que esse homem que passa por tudo isso, que tem a experiência da fé em Jesus, ele é poema de Deus criado em Cristo Jesus. Nós somos então essa manifestação do amor de Deus. Na fé em Jesus, herdeiro da promessa feita a Abraão, que na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. É na pessoa de Jesus. Por isso que nós vamos olhar essa ação de Deus. Deus é o poeta. Cristo é a pena que escreve esse poeta. E nós somos o poema de Deus diante do mundo. Paulo vai dizer que nós somos a carta aberta. E fecha. Vamos ler? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Irmãos, vou recontar aqui uma história que eu já contei. Quando eu mudei para o Fabriciano, em 1988, morava ali no Melo Viana, no bairro São Domingos, atrás do campo do Avante. Né? E naquele tempo a gente mandava carta. E eu ia muito no correio. No correio tinha um rapaz que trabalhava lá, que ele era seguidor de Allan Kardec. E a gente sempre conversava muito. Ele falava das boas obras que ele fazia. E eu falava do Jesus que eu cria. Ele falava das boas obras que ele fazia. Eu falava do Jesus que eu cria. Até o dia que eu cheguei lá pela manhã, uma segunda-feira, cedo. E tinha uma pessoa caída no chão, bêbada. E eu falei, André, e aí? Ele falou assim, Daniel, isso aí, em outras vidas, se aprontou. Isso foi terrível. Por isso que ele está assim. Vai pagar nessa vida, para numa próxima ele vir melhor. E o que você vai fazer por ele, André? Eu posso fazer uma boa obra por ele. O que você vai fazer? Eu posso ajudá-lo. Eu falei, André, mas se você disse que ele tem que passar por isso, para na próxima encarnação ele vir melhor, se você fizer uma boa obra e ajudá-lo, você está atrapalhando ele. Acabou. Acabou, gente. A boa obra é assim. Quando ela é feita pela motivação errada, ela vai atrapalhar o outro. Ela não vai ajudar o outro. Porque ele vai fazer a boa obra não pensando no outro, mas pensando nele.
que ele fazendo uma boa obra, na próxima encarnação ele volta melhor. Não. Nós somos criados em Cristo Jesus, já nos assentamos nos lugares celestiais, já fomos ressuscitados para as boas obras. As nossas obras agora, a motivação delas não é para alcançar alguma coisa, mas é porque nós já fomos alcançados. Nem porque nós alcançamos, não, porque nós fomos alcançados. E aí nós vamos fazer as boas obras pensando no próximo. Por isso que eu vou pregar o Evangelho pensando no próximo. Por isso que eu vou sustentar a obra missionária com dízimos e ofertas, pensando no próximo. Essa é boa obra que Deus nos chamou para fazer. Por isso que é incompreensível alguém que se diz crente, que não esteja envolvido na obra, em fazer boa obra. Que retenha os seus talentos, suas habilidades, retenha o dinheiro para ele, para gastar com os seus prazeres. Aos nossos olhos, é impossível que alguém possa dizer que é crente e não está envolvido nas boas obras. É impossível porque Paulo está dizendo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não tem opção. Se é criado em Cristo Jesus, é para as boas obras. Não é para ficar de braço cruzado. Não é para guardar os talentos para si, porque quem guardou os talentos e escondeu debaixo da terra, a história diz que ele foi para as trevas exteriores. Ele não foi para o lugar de honra. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é bom. Mas quando ela nos incomoda, aí tira a gente da zona de conforto, aí fica difícil. Ser evangélico no Brasil, final dos anos 90, início dos anos 2000, era o glamour. Tinha até o Festival da Promessa lá na Globo. Né? Era um glamour. Hoje já não é mais. E vai piorar. Antigamente, Paulo diz que andávamos em transgressões e pecados. Mas agora, vivemos nas boas obras. E cada um pode fazer boa obra em qualquer momento. Não pense em boa obra em coisa grande, não. Pense em coisas mínimas. Boa obra em casa. Boa obra em casa não é fácil, não. Fazer boa obra não é fácil em casa. Lavar o copo, varrer, passar pano no chão, pôr roupa na máquina para lavar, que as mulheres falam que lava roupa, lava nada. Quem lava é a máquina. Lava não, lavava antigamente, que era na mão, agora não. Põe a roupa na máquina para lavar. Não é com essa não. Ah, eu lavo roupa. Lava nada. Tudo na máquina. Tanto é que foi feita uma pesquisa, há uns anos atrás, que a melhor invenção que teve entre as mulheres, máquina de lavar roupa. Alguns achavam que ia ser a pílula, que ia ser... Nada. Máquina de lavar, quer dizer, mulher não lava roupa mais não. Então é pôr a roupa na máquina para lavar. Agora, é o que a Ana Cleide diz, né? Tem que saber qual a roupa que põe... Né, Marilene? Tem que saber qual a roupa, a quantidade de sabão. Eu não sei não mexo nada com roupa. Lá em casa tem um trato, a Ana Cleide cuida da roupa. Eu cuido das outras coisas. Mas são essas coisinhas dentro de casa, isso é boa obra. E uma coisa importante, irmãos, só para terminar, é que a gente tem que fazer discípulo em tudo que a gente tem. Eu sempre brinco com o pessoal da música. Quantos você já ensinou a tocar o instrumento que você toca? Isso é discipulado. Que a gente pensa em discipulado é só para conversão, não. Se você toca violão, ao longo da sua vida, você tem que ensinar alguém.
Você toca berimbau. Berimbau não pode tocar na igreja não, né? Né? Por enquanto não. Né? Você tem que ensinar alguém. Você não pode ficar só para você. Porque tudo é discipulado. Isso é boa obra. Porque vai servir a Deus em algum momento. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pela graça do Senhor. Nós que somos miseráveis pecadores, como diz a Tua palavra, e fomos alcançados pela Tua salvação. Muito obrigado, Senhor Deus. Não temos palavras para expressar. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe das nossas limitações, das nossas falhas, mas queremos buscar no Senhor sempre o acerto para a nossa vida. Ajuda-nos a trilharmos, a termos temor e tremor diante de Ti, para que possamos fazer as obras que o Senhor preparou, para que nós andemos nela diariamente, até quando o Senhor quiser. Continue abençoando a Tua igreja, que a Tua palavra seja cada dia mais profunda em nossos corações. Tem misericórdia daqueles que ainda não conhecem a verdade do Senhor. Tem misericórdia daqueles que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor. Pessoas queridas nossas, familiares, vizinhos, amigos, pessoas que nós temos grande amor, mas que ainda estão mortos, estão longe de Ti, Senhor Deus. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Clamamos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.